Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live sobre saúde mental, tudo bem? Estamos aí em mais uma quinta-feira, 17 horas, para bater papo sobre temas voltados para a saúde mental, né? E dessa vez a gente vai conversar com a psicóloga Viviane Soares, ela que vai estar com a gente falando sobre terapia de casal e tudo que envolve essa temática, né? A Viviane, que já tem uma trajetória dentro da área, aliás, ela acabou de entrar aí. Já vou te chamar, Viviane. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify. Entrou? E já vamos convidar para a gente bater papo? Enviei aí o convite para você. Olá! Olá, ótima tarde. Viviane, querida, você está me vendo e está me ouvindo? Perfeitamente. Eu não. Não acredito. Vamos Eu tentar de não tô novo. te vendo e o seu áudio tá bem ruim. Deixa eu botar meu fone aqui e de repente eu consiga te ouvir melhor. Melhorou o Aí, áudio? acho que melhorou aí. Pronto. E a Você questão fez alguma coisa aí. acho que eu levei estava encostado aqui o celular e não estava Na, muito eu, próximo. eu vou botar meu fone aqui porque tá muito baixo, gente. E eu preciso ouvir o que Estou te tá ouvindo bem. aqui. Peraí. Tá me vendo agora? Não. O fato de eu não te ver é porque o Instagram está apresentando bug. E aí, às vezes, realmente acontece de eu não ver você ou vice-versa. Mas não se preocupa, porque o pessoal está te vendo. E a entrevista, quando for para as plataformas, nós duas vamos aparecer, tá? Eu estou te vendo, plena e linda. Maravilha, querida! Seja muito bem-vinda, muitíssimo obrigada pelo tempo e pela disponibilidade, tá? Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer. Você é de qual lugar do Brasil? Menina, eu sou baiana, mas estou morando em Santos atualmente e em janeiro volto para Recife, que era onde eu morava. Enfim, é uma mistura, uma salada de fruta. Mas que delícia! Baiana, terra boa, né, gente? Bom Quente. demais. Ai, que maravilha! Conhece o Rio? Não conheço, não Então, conheço. quando vier, mande mensagem, ouviu? Vamos passear no calçadão. Maravilhosa. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação, atuação, especialidade, atendimento, enfim, para que a gente possa aí conhecer um pouquinho você. Certo, então. Na verdade, também é uma salada mista, né? Na verdade, eu sou formada em Direito e É, sou formada em Direito e me deparei com a psicanálise justamente através de um problema no meu relacionamento, né? Foi através de um problema no meu relacionamento que eu falei, gente, eu vou futucar, assim, porque, assim, quando a gente passa um certo período de relacionamento, eu sei, assim, que nem todos, mas 95% tende, né, a cair na rotina, ter alguns problemas corriqueiros de casamento mesmo. Então eu falei, vou futucar aqui para tentar dar uma melhorada nisso aqui. Aí me deparei com a psicanálise e me apaixonei com a psicanálise. Então eu fui para a psicanálise para tentar resolver um problema pessoal.
E nela eu me encontrei, e assim, eu falei, gente, e aí funcionou, né? Eu comecei a aplicar em mim, no meu relacionamento, funcionou demais. E, e eu falei, gente, eu preciso levar isso para outros casais, preciso dar uma pimentada, uma salvada, uma resgatada nesse relacionamento aí desse povo. E tem dado muito certo, assim. E Que aí, loucura! pois Adorei então. isso, gente. E aí eu faço o doutorado, né, em psicanálise, termino agora o doutorado em psicanálise, e aí eu resolvi me especializar mesmo em terapia de casais. E aí atendo Brasil, tenho pacientes no exterior também, e graças a Deus tem dado muito certo, porque assim, ao contrário do que as pessoas pensam, a terapia, nós temos a ferramenta em nossas mãos, mas na maioria das vezes a gente precisa de uma pessoa para nos orientar a fazer aquilo que a gente já sabe que tem que fazer. Na verdade, nós já sabemos o que tem que ser feito, né? A gente só precisa de uma ajuda. E aí é onde eu entro, né? Para dar essa ajuda. Gente, que loucura! Agora, quando a gente fala de psicanálise, psicologia, a gente não está falando da mesma coisa, a gente não está falando da mesma abordagem. O que Exatamente. faz um psicanalista, ô Viviane? Então, o meio, a intenção é a mesma, né? O resultado é praticamente é o mesmo, né? Tanto o psicólogo como o psicanalista, a principal finalidade é ajudar o indivíduo, né? Tem a mesma, o mesmo papel. A única diferença é a abordagem. É a abordagem psicanalítica, que é um pouco diferente da abordagem da psicologia. Basicamente, a diferença é essa. É o tipo de abordagem, né? Mas a finalidade é a mesma. Ah, e já que você falou aí da abordagem, né? Existe uma abordagem ali, por exemplo, terapêutica, que você usa com os casais que te procuram de maneira diferenciada ou há um padrão? Não, é assim, é 100%, 100%, como é que eu posso dizer? A palavra me fugiu agora. É 100% personalizado. Então, nem sempre as suas dores do seu relacionamento vão ser as dores do meu relacionamento. Então, muitas vezes as pessoas me procuram, os casais me procuram para uma terapia de casal e eu percebo muitas vezes, na maioria das vezes, na primeira sessão, que esse indivíduo, esse casal ou uma das partes, né, um dos cônjuges, necessite primeiramente fazer uma terapia individual para aí sim, se mais para frente, partir para uma terapia de casal. Porque muitas vezes ele só vai conseguir resolver esse problema no relacionamento através da cura de feridas do passado, da infância dele. Então, ele precisa se tratar primeiro, porque tratar o que está causando, muitas vezes o que está causando a ferida naquele relacionamento é um problema de uma das partes, né? De algum trauma de infância, algum problema, algum trauma em outros relacionamentos. Então, aí a gente sempre indica que esse indivíduo ou indivídua faça primeiro a sessão individual, a terapia individual, desculpa, para aí sim, posteriormente, partir para uma terapia de casal. E assim, é Ah, triste porque a maioria dos casais procuram uma terapia quando já está assim, naquele estágio assim, digamos, o terminal, né? lapso, sim. Exatamente. Já está numa escala muito alta. Então aí, geralmente, os casais procuram. E procuram assim, querendo fazer a terapia hoje, já sair da terapia com o problema resolvido. E muitos desistem, né? Desistem por não obter esse sucesso, e obviamente é impossível obter esse sucesso assim imediato, né? Até toda terapia é um processo, né, contínuo, devagar, para se obter o resultado mais na frente. Pois é, você tocou aí em vários pontos que são bem interessantes. O primeiro é essa busca por ajuda dentro do relacionamento. Hoje a procura ela é muito mais por homens ou por mulheres? Menina, eu lhe digo que antigamente 90%
das procuras eram feitas por mulheres, agora é meio a meio. Eu tenho, assim, me surpreendido muito com a procura de homens também, principalmente porque o homem tem um tabu em relação à terapia, né? Individual, quiçá a terapia de casal, então, nem se fala, porque para muitos é como se fosse assim, eu estou fracassando no meu relacionamento, né? Mas 90% também procura, olha, você precisa salvar meu casamento, eu não aguento mais minha mulher, achando que o problema é 100% da mulher, achando que ele é perfeito e que o problema é sempre da outra parte, né? E se surpreendem nas sessões porque a gente, como terapeutas, somos imparciais, né? Não existe culpado, não existe certo, não existe errado, né? Então, a gente conduz da melhor forma para o relacionamento. A gente está ali para tratar o relacionamento. A gente não vê rostos, né? A gente só vê a situação e tenta tratar e ajudar na situação em si. Muito bem. Hoje, quando um casal procura, por exemplo, por ajuda terapêutica para salvar um relacionamento, é porque realmente chegou num estágio onde ou vamos nos separar ou a gente consegue resolver os problemas e seguir adiante. Viviane, quais são aí o maior conflito, ou os principais conflitos que existem hoje dentro de um casamento, por exemplo, que induzem ali a esse casal a procurar ajuda? Chega no seu consultório, olha, Viane, acabou para mim, eu quero me separar e nananã, ou seja, já chegou naquele estágio de extrema, praticamente pulando no precipício. Quais são os conflitos mais recorrentes? Bom, para chegar nesse conflito, existem os pré-conflitos, né? Que eu chamo os pré-conflitos, né? E, assim, existem diversos, assim, eu poderia elencar diversas. Mas a queixa principal que o pessoal me procura, a maior queixa é traição. É a maior queixa. A maior queixa é traição. E dentro desse processo aí de traição, existe também uma falta de diálogo nos relacionamentos. Então, muito. Assim, eu não diria 100% porque seria fechar, mas 100%, quase 100% do fim dos relacionamentos, ou que leva tanto o homem quanto a mulher, é essa falta de diálogo, né? É um se tornar especialista do outro. Por exemplo, um exemplo assim que eu poderia dar, o marido chega em casa todos os dias, ou a esposa, né, do trabalho, vice-versa, e chega e um dos dois é acostumado a receber aquele parceiro ali com boa noite, bem caloroso, e um determinado dia ele chega ou ela chega e o boa noite já não é tão caloroso assim. Então aí, por ela já ter um relacionamento antigo e ser, digamos assim, especialista, né, no outro, poxa, ele tá diferente. Será que ele arrumou outra? Então, ela automaticamente, a falta de diálogo, né? Ele arrumou outra, tá diferente, ele não me ama mais. Então, começa a ser especialista do outro, aí cria crenças na sua mente, não tem o diálogo, e isso aí vai virando uma bola de neve, que, consequentemente, no outro dia ele chega, o parceiro ou a parceira já passa a ver outras coisas também que não existem, e aí vai gerando aquele afastamento, né? Do casal. Vai gerando aquele afastamento automático. Então, mas basicamente a procura é justamente por isso. Desculpa, por traição. Pela traição. E esse ponto que você colocou aí, né? Ai, meu Deus. Quer dizer, os sinais, eles são diários. Alguma mudança na rotina, de comportamento. A mulher, querendo ou não, ela tem um sexto sentido apurado. Ela vai sentir alguma coisa ali que está diferente. Ô, Viviane, qual é a linha tênue entre essa paranoia de ele tá me traindo, será que ele tá me traindo, ele chegou tarde, ele tá traindo e não sei o quê. E às vezes não, às vezes o cara ficou realmente trabalhando até tarde, às vezes o cara tá realmente muito cansado, e ela tá numa paranoia ali na cabeça de que a traição, e começa a investigar, e procura, e não sei o quê.
qual é essa linha tênue entre a paranoia e, de fato, a traição? Ou seja, você consegue identificar isso na abordagem dentro do consultório, dentro da terapia? Na maioria das vezes, sim, né? Mas tem homem muito ninja, né? E mulher também. E mulher também. São assim, eu digo É porque mulheres traem também, gente. Eu tô falando de homem, mas mulheres também traem, tá? também. E assim, são atores e atrizes assim que muitas vezes dá trabalho, né? Pra gente cutucar assim, mas sempre dá, né? Pra gente ter uma brechazinha. Então, assim, é muito relativo do casal, da rotina do casal, para poder identificar. Porque, assim, eu conheço meu marido, você conhece o seu. Então, a gente não tem como eu lhe explicar assim de uma forma bem clara, mas a mulher percebe quando está sendo traída, geralmente, mudança de comportamento do marido. Com certeza é uma mudança de comportamento, né? A gente percebe no falar, no modo de falar, principalmente no modo de tratar, na tratativa, é um dos principais pontos que chama atenção, é a tratativa. Se o teu marido sempre lhe tratou de uma determinada forma e ele passa a lhe tratar de outra, liga o pisca-alerta aí, porque pode ter babado aí filtrado, né? Pode Muito ter. bom isso. Então, assim, o modo de tratar o outro é o principal pontinho ali. E sem contar os clássicos, né? Não atender ligação, dizer que o local que tá fora de sinal, enfim, existem diversos, né? A gente vê de tudo, né? Onde eu tava não tava sem sinal, não pegava de jeito nenhum, não vi, o celular tava dentro do bolso, só te vi agora. Então tem inúmeros. E assim, com a tecnologia hoje é muito mais fácil a gente perceber, porque antigamente não tinha telefone assim, não tinha celular para a gente estar ligando, né? Então hoje em dia é muito mais fácil. Então, se o marido sempre era uma pessoa disponível no celular, né? Respondia e passou a ter esse comportamento diferente, dar certos tipos de desculpa, então é hora de ficar ali com um pisca-alerta, porque possa ser que Com a tenha. pulguinha atrás da orelha, realmente. Agora, existe um tempo aí, por exemplo, eu estou namorando com fulano, tem 1 ano e meio, a gente sempre se deu muito bem, etc e tal, só que ultimamente a gente tem tido umas divergências, a gente está na beira do casamento e nananã, vamos procurar uma ajuda para que a gente possa entrar nesse casamento de maneira saudável e construir uma relação saudável, etc. Ou seja, quando que um casal precisa ali buscar por ajuda? É só no momento da crise? Ele pode usar essa ajuda terapêutica como prevenção? Como é que funciona essa dinâmica da busca por ajuda dentro do relacionamento? Perfeita a sua pergunta. Inclusive, eu tenho pacientes que são namorados, né? Não são nem noivos e nem casados. E, assim, a gente sempre, seja a terapia individual ou a terapia de casal, o indicado é que você não espere o problema se acentuar ou espere ter, propriamente dito, um problema para se procurar terapia, né? A terapia, ela é muito mais eficaz de forma preventiva do que para se tratar o problema em si, né? Demora muito mais você tratando ali uma ferida aberta do que você prevenindo ela, né? Então, a gente sempre indica que se todo casal soubesse os benefícios que existem numa terapia de casal, ele procuraria já no início do namoro, né? Engatou o namoro, tá dando certo, vamos fazer uma terapia? Vamos fazer uma terapia, porque a terapia ela não serve só para tratar feridas abertas, né? Como eu acabei de dizer. A terapia ela serve como prevenção. Então, a tendência é você ter um relacionamento mais saudável, fortificado, né? Uma parceria muito mais forte é muito maior, né? Você prevenindo do que você fazendo depois. Porque aí você, com um relacionamento já maduro, né? De um certo tempo, então no decorrer do tempo, é normal que
um machuque o outro, né? Feridas sejam abertas no decorrer, porque nós somos seres humanos falhos, né? Então, é normal acontecer. Então, se você puder já ir tratando essas feridas, no momento em que elas forem se abrindo, ela se cura muito mais rápido, né? Do que você deixando ela aberta para curar mais para frente. Exatamente, ou seja, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Eu fui procurar por você para ajudar, né, nessa temática do meu relacionamento. No entanto, eu preciso, você identificou ali, que eu preciso tratar coisas de modo individual. Eu posso fazer essa pegada simultânea, fazer uma terapia individual ao mesmo tempo que eu faço com o meu parceiro? Bom, vai depender muito da questão de como se encontra esse paciente, mas o terapeuta da terapia individual para a terapeuta da terapia de casal não pode ser a mesma, tem que ser terapeutas diferentes, né? Não se pode tratar de forma. Até porque você vai estar tratando com o cônjuge também, então aí não vai funcionar, né? No caso, eu indico que a pessoa procure, se quiser, caso queira continuar com a terapia de casal, eu continuo com a terapia de casal e indico um outro profissional para que ele trate de forma individual. Né? Aí a gente pode, depender do caso, a gente pode trabalhar de forma simultânea, sim, mas sendo terapeutas diferentes. Muito bem. Aliás, gente, existem hoje vários livros, filmes, inclusive, com a Mary Streep, eu acho que é assim que é o nome dela. Essa atriz maravilhosa, que ela faz um filme que se chama Terapia de Casal, que ela tem um casamento de muitos anos, mais de 40 anos de casamento, e ele já não tem mais relação íntima, que o cara tá ali todo bronco e ela querendo romance, ela querendo, né, dar o uau, ela querendo voltar ali para aquela paixão, e eles procuram por ajuda terapêutica para poder aí trazer esse homem de volta ao romantismo. E é uma delícia o filme, gente. Quem não viu, assista, porque realmente é uma delícia. E na terapia de casal, assim, ao contrário do que as pessoas, assim, a maioria, quem nunca fez, né? Pensa, a gente não trata só traumas, a gente trabalha uma parte como um todo, né? A parte sexual do casal. Eu costumo também dar tarefas para os casais durante a semana, durante o decorrer da terapia, justamente para fazer esse resgate, né? A gente passa tipo um deverzinho de casa, né? Para a gente ir fazendo esse resgate aí. E é muito legal, assim, quando a gente vê, assim, a animação, a empolgação um do outro, né? Querendo fazer uma surpresa. E quando vê que deu certo, nossa, é muito legal. É muito satisfatório. Pois é, eu já ia até te perguntar sobre isso. O sexo dentro do casamento, às vezes, um casamento de 15 anos, um casamento de 16 anos, um casamento dentro de uma rotina ali. Às vezes o casal procura por uma busca terapêutica para, eu preciso dar uma apimentada, mas eu tenho vergonha. Ela vive com aquele parceiro durante muitos anos e ela chega num estágio ali que ela já sente vergonha ou não sente mais a vontade de fazer umas brincadeiras quando fala em sexo, enfim. Como é que é essa tua dinâmica com um casal voltado para a intimidade? Você falou aí dos deveres de casa e etc. Como é que isso pode contribuir para que eles se reaproximem e acendam aí novamente essa paixão avassaladora? Bom, tem alguns temas assim que eu não vou poder entrar muito adentro, a fundo. Não, por favor. Olha o horário. Então, por conta do horário, né? Mas eu adoro falar sobre isso. Quem me conhece, tá aí na live, sabe que eu amo falar desses temas. Mas assim, eu não vou poder entrar a fundo. Mas quando existe um relacionamento assim, que tá um pouco frio, já é um casamento de muito tempo, e aí
parceiro ou a parceira tem aquela resistência. Então, a gente vai começando assim, como se diz o mineiro, né? Comendo pelas beiradinhas. A gente já não vai chegar naquele pá, assim, vou chegar de espartilho, maravilhosa. Não, a gente vai começando com pequenas ações, né? Vamos começando com pequenas ações, devagarinho, com pequenas ações e assim, no decorrer, no passando, as tarefas vão aumentando de nível, né? Se é que você me entende, vai aumentando de nível. Ai, muito bom, gente. Agora, oh, fala. Mas funciona, vai funcionando. E assim, é muito legal a gente vendo o resultado depois, sabe? Tem casais idosos também que assim sentem vergonha ou querem descobrir uma nova forma de prazer, né? Porque já não tem, mas não querem perder aquele contato. Então, minha filha, tem várias dicas assim maravilhosas. A gente marca uma live depois das 10. Super top, gente! Vai dar o que falar. Vai. Muito bom isso, né? Agora, Viviane, na sua visão, né? Não só profissional, mas como mulher, como esposa, enfim, quais são aí os pilares de um relacionamento saudável? No topo da pirâmide, comunicação, né? No topo da pirâmide, comunicação, e abaixo dela, a pirâmide é como se fosse o tronco, né? O tronco. A raiz, desculpa, o tronco é a comunicação, né? A raiz vai ser parceria, comprometimento com o outro, dedicação de tempo, dedicação, expressões de amor, que existem várias formas de se expressar o amor, são as raízes, né? E o fruto é um relacionamento saudável. Serão os frutos que você vai colher um relacionamento saudável, um relacionamento feliz. A gente, assim, não tem como a gente maquiar dizendo que vai ser um relacionamento perfeito, porque não existe, né? Não existe um relacionamento perfeito, mas vai ser um relacionamento saudável, onde vai ter briga, vai ter discussão, onde você vai discordar, mas que quando você tem o diálogo no topo, no final, um dos dois vai reconhecer quem errou e dar o primeiro passo, né? Quando você se tem um relacionamento sólido, sempre o que está errado vai automaticamente, a tendência é que ele venha pedir desculpa, conversar, sentar, conversar e por fim, se entenderem. Muito bem. Anteriormente, a gente falou sobre esse ponto da traição, né? A gente sabe que dentro de uma relação, as pessoas são diferentes, têm pensamentos diferentes, mas são unidas por amor, são unidas por questões que vão além das diferenças. Você, como é que você vê essa busca por ajuda terapêutica quando o casal, a mulher ou o homem descobre a traição, tá? Mas não quer, por exemplo, se separar. Ele quer tentar. Só que é muito difícil para essa pessoa tentar após uma traição. Como é que isso é trabalhado dentro da psicanálise? Como é que a gente salva, a gente não, né? Vocês, profissionais, salvam ou tentam ajudar esse casal quando houve a separação, os fatos estão ali, mas ambos não querem se separar. Pronto, a primeira coisa é saber que vão ter fases, né? Eles vão precisar passar por fases. Quando se há uma traição em um relacionamento, não deixa de existir uma morte, um luto. Porque morreu um personagem que você convivia, em que você idealizou, então acabou de morrer ali. Então você tem que ter a consciência que você precisa passar pelo luto, né? O luto da dor, o luto da decepção, da desilusão. Então a terapia, ela vai ajudar você a passar por isso de forma, digamos, não menos dolorosa, porque eu não diria menos dolorosa, mas com mais sabedoria. Passar por essa fase com mais sabedoria. Então, a gente vai sentar com o casal,
vai ressaltar os pontos fortes dele como um casal, né? De forma individual daquele parceiro, daquela parceira, e a gente vai trabalhando essas evidências aí, esses pontos fortes, vai ressaltando os pontos fortes e vai dando ferramentas no decorrer da terapia, né, de acordo com o que cada casal necessite, porque cada caso é um caso, né? Então a gente precisa entender essa traição, entender esse contexto todo, para a gente ir tentando ajudar esse casal a ir passando por isso, mas sabendo que eles vão ter que ter muito, assim, muita parceria para conseguir passar por essa fase. E, assim, existem diversos casais que conseguem passar por essa fase, mas sabendo que tem aquele período a ser respeitado, né? Passar por aquelas fases do relacionamento. Aí o casal vai ter que se redescobrir, aprender. Vai ser reconstruída a relação, na verdade, né? É uma relação que vai ter que ser reconstruída. A confiança reconstruída, tudo reconstruído, né? Pois é. E às vezes, em muitos casos, né, na questão da traição, é difícil a pessoa voltar a confiar. E tem outros casos onde a pessoa realmente, olha, ele me traiu, eu quero resolver isso, porque eu não quero me separar. E aí é uma questão que vai além do amor, da aceitação, às vezes por uma questão financeira, às vezes por causa de filho, enfim, tem uma série de coisas. E quando a gente se envolve com o outro, principalmente quando a gente dá esse passo para o casamento, os sinais já são apresentados. Quando a gente fala de relacionamento abusivo, ô Viviane, por exemplo, como é que é a relação com o narcisista? Porque a gente sabe, não só de homens, mulheres também narcisistas, são terríveis. Então, assim, como que funciona o narcisismo dentro de uma relação e o que isso pode causar emocionalmente na outra pessoa? Pode destruir, né? O narcisista, ele pode destruir seu parceiro, a sua parceira. E nesses casos, o que a gente indicaria? Porque o narcisista, ele quer sempre ser o centro das atenções, né? Quer tudo que seja voltado para ele. Então, aí, nesse caso, a gente faria sessões individuais. Na primeira consulta, não seriam... eu trabalho dessa forma e não trabalharia os dois juntos na primeira sessão. Na primeira sessão, eu trabalharia com ele, explicando para ele que ela precisa fazer uma terapia individual para passar a entendê-lo melhor. Então, a gente joga o foco para ele, que ela vai fazer a terapia por ele, para ela passar, digamos assim, a entendê-lo mais. Então, nesse caso, essa mulher, ela precisa de ajuda para se libertar. Então, ela precisaria fazer uma terapia individual e ele também, né? Automaticamente, ele também precisaria fazer uma terapia individual. Então, assim, é bem complexo a terapia de casal quando um dos cônjuges são narcisistas. É bem complicado, porque há situações, assim, a gente não chega a apontar quem está certo e quem está errado, né? A gente dá um caminho a ser seguido, mas o narcisista, se ele perceber que ele não vai ser beneficiado naquele caminho que a gente deu, ele não segue. E muitas vezes até abandona o tratamento, assim, a terapia. Por achar que a terapia não está funcionando, não vai funcionar, por contrariar ele, né? Olha que coisa, né? Agora, tem duas questões aí que eu tô ouvindo você falar do narcisista, né? A primeira a terapia de casal, ela pode ser usada, por exemplo, de forma jurídica numa separação? O seu diagnóstico, os seus relatórios e etc. Quando, por exemplo, tem muita coisa envolvida no divórcio, isso acontece do terapeuta ou do psicanalista ter que intervir numa separação, juridicamente falando? Então, assim, comigo nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu, mas o psicólogo, ele pode sim laudar, ele pode laudar sim, e pode sim, com certeza, se perceber que um dos cônjuges está sendo prejudicado ou que tem, que sofre
algum perigo nessa relação de alguma forma, o psicólogo pode laudar. O psicanalista, ele não lauda, né? Tem essa diferença. O psicanalista não lauda. Mas os psicólogos, sim, eles laudam. E pode servir, sim. Ah, muito bem, eu tinha essa dúvida. E quanto à violência doméstica, Viviane, você já pegou casais que chegaram no seu consultório, até mesmo de mulheres batendo em homens, né? É óbvio que não é comum, mas comum é homem batendo em mulher. Você lida com esse tipo de situação? O que você faz? Nunca chegou. Não? Até hoje, nunca chegou nenhuma mulher que sofresse violência doméstica, não. Graças a Deus, até por enquanto, não chegou, não. Caramba. É mais essa questão de traição mesmo. As pessoas procuram Sim. mais quando há essa questão de traição ou o casamento tá frio, né? Tá percebendo que o casamento tá frio, mas nessa questão de violência doméstica, até hoje ainda não chegou pra gente nenhum caso, não. É mais difícil também a mulher agredida procurar por ajuda com o parceiro, né? Ela vai procurar depois, por exemplo, para se curar emocionalmente. Em alguns casos, infelizmente, em alguns casos, dependendo da situação dessa mulher, ela se acha merecedora, ela se acha que ela está sendo punida por merecer, porque ela fez algo errado. Então, tem muita coisa aí por trás também. Infelizmente, ainda hoje existe, né, existem várias mulheres que se acham merecedoras. Poxa, não, mas ele fez isso porque eu mereci. Gente, eu mereci, né? Então, tem muita coisa, assim, por essa questão, assim, por trás. E quando há essas questões de violência doméstica, quando elas decidem procurar alguém, elas vão à delegacia da mulher, nessas casas, redes de apoio, nessas casas acolhedoras. O normal é que elas procedam dessa forma. Raramente eu acho que eles vão procurar, assim, a não ser que procurem no Instagram, né, alguma orientação. Olha, eu tô sabendo o que é que eu faço. A gente sempre orienta, procure a delegacia da mulher mais próxima, sim, né, um centro. Então, para fazer a terapia em si, para mim nunca chegou. Muito bem. Agora, como é que... eu vi um termo outro dia muito interessante, que foi inclusive, eu acho que está até no seu Instagram, eu dei uma olhada, eu acho que foi inclusive no seu Instagram, o termo esponja emocional. O que você quer dizer com esponja emocional dentro de um relacionamento? Bom, a esponja emocional não serve só para o relacionamento a dois, né? A esponja emocional você pode ser uma esponja emocional em vários relacionamentos do nosso cotidiano, seja com a família, amigos, né, com o parceiro, até mesmo com os filhos, né? A gente tem essa tendência, né, a querer abraçar o mundo, a absorver. Então, se você chega para mim com um determinado problema, a minha postura como sua amiga é te ouvir, te acolher, né, te escutar, dizer, amiga, eu tô aqui para o que deve Mas algumas pessoas não conseguem fazer essa separação. Além de te acolher, de te ajudar, ela sofre por você o seu problema. Então, acaba sugando aquele problema para ela também. E aí vai chegando o outro com um problema, ela suga também aquele problema ali. Então, é por querer ajudar demais, você acaba absorvendo problemas que não são seus, né? Então, aí você acaba sendo essa esponja emocional. Então, você acaba puxando para você problemas que não são seus, né? E aí acaba te prejudicando, né? De uma certa forma. Mas na frente pode ser que te ocasione algum problema, como uma ansiedade ou algo parecido. Exatamente, eu já falei isso aqui em várias outras lives. Gente, não se absorvam, não se consumam por causa do problema do outro.
O outro é o outro. Não adianta você sofrer por causa do problema da vizinha, do parente distante. Eu conheço pessoas que se consomem tanto por causa dos problemas alheios que estão doentes fisicamente. Porque aquilo causa uma emoção, uma coisa na cabeça que o corpo padece. A gente já carrega o nosso fardo. A gente não precisa carregar o fardo do outro. Deixa que o que é do outro é do outro. Resolvam vocês os problemas de vocês. Ai, Monique, você é muito egoísta. Eu não sou egoísta. O fato é que se eu não tiver o autocuidado, eu vou adoecer. E autocuidado é não querer me intrometer no problema do outro, me preocupar com o problema do outro. Isso é um autocuidado. Exatamente. Né? Então, eu já fui tanto esponja emocional que eu já fui demais. Nossa, eu sofria, eu já queria até bater no povo para poder tomar, assim. Então, eu já fui muito, assim, demais mesmo, sabe? E eu digo, assim, que a psicanálise me salvou em diversas áreas da minha vida. Porque hoje em dia, pouca coisa me abala assim mesmo. Muito pouca coisa me abala. As pessoas... Eu tenho uma amiga minha que ela fala comigo, Jeane, acho que ela tá até na live. Ela fala comigo, amiga, eu fico impressionada, assim, como é que você consegue? Fala, amiga, a gente tem que... É treinamento, a gente tem que treinar todo dia a nossa mente. É um treinamento, né? Nós somos guerreiros, a gente tem que estar ali, ó, treinando diariamente, lutando contra os nossos pensamentos, né? Então, é uma luta diária. Exatamente, é diário isso. Porque daqui a pouco você já começa, fulano tá com problema? Tá bom, beleza, um beijo. E é isso, não se consumir pelo outro. E é uma prática diária. Agora, Viviane, quando a gente fala aí de dependência emocional, que está cada vez mais em evidência, principalmente nessa pós-pandemia, onde a gente viu que as emoções estavam à flor da pele, pessoas estavam se relacionando por causa de um alto índice de carência, entre outras coisas. A dependência emocional dentro de um relacionamento pode levar ao divórcio? Com certeza, né? Com certeza. A dependência emocional, assim, é um fator, assim, muito preocupante, como você falou. E pós-pandêmico, então, tem uma crescente, assim, absurda. Porque você tende a se tornar uma pessoa que precisa da aprovação do outro o tempo todo, né? Então, você depende... é como se você tivesse o tempo inteiro necessitando que aquela pessoa... te valorizasse mais do que ela valoriza, te olhasse mais do que ela te olha, necessidade de estar com aquela pessoa o tempo inteiro, exclusividade daquela pessoa. Estou fazendo assim um resumo básico do que seria a dependência emocional. É você estar querendo o tempo inteiro que aquela pessoa esteja à sua disposição. Você acaba sufocando o seu parceiro, né? Por essa dependência. Você, como o próprio nome já diz, é uma dependência. Então, você depende da aprovação do outro, você depende de estar o tempo todo com o outro. Isso acaba sufocando o seu parceiro, a sua parceira, né? Então, isso é bem preocupante. Pode levar, sim, ao divórcio. Porque com essa dependência vem outros imensos problemas, né? Na relação também. Exatamente. Agora, como que, por exemplo, traumas da infância de uma pessoa, abusos, violência verbal, bullying, pode afetar a relação dela lá na fase adulta? Como que, às vezes, o próprio casamento, o namoro, ele é afetado por essas coisas, por essas raízes sofridas na infância? Perfeito. Bom, se a criança ela vive num lar onde ela acha, né, normal,
onde o que ela só vê é a repetição de um pai agressor, de um pai agressor. Vamos pegar assim a parte do pai agressor, porque existem, né, milhões de situações. Então, se ela cresceu, ela passou vendo o pai tratando a mãe daquele jeito, né, batendo, agressão verbal, humilhação, ela vai crescendo vendo aquela situação, ela vai convivendo num ambiente doente. Então, quando ela cresce, que ela passa a se relacionar com outras pessoas, inconscientemente, o que ela passou a vida inteira vendo foi esse tipo de relação. Então, mesmo que ela não queira se comportar dessa forma com o parceiro, com a parceira, foi o que ela viu a vida inteira, né? O que ela está acostumada, ela acostumou-se a ver a vida inteira. Então, a tendência dela, na maioria das vezes, é replicar esse relacionamento para frente, né? É ela ser essa pessoa abusadora, não necessariamente, né? A tendência é que seja. E quando ela percebe que aquilo ali não está certo, mas que o que ela viu a vida inteira foi aquilo, aí começam a gerar os conflitos. Então, ela não consegue ter relacionamento nenhum firmador com nenhuma pessoa. E ela não consegue saber a causa, né? Começa, termina. Às vezes são traumas que nem ela mesma sabe. Ela nem imagina que o que afeta a relação dela seja aquele relacionamento que ele vivenciou com os pais na infância, né? Mesmo que ele tenha sido bem pequenininho, ainda fica no nosso subconsciente e ele tende a replicar isso para frente. Então, é dessa forma que acaba prejudicando. Muito bem. Por isso que é sempre bom a gente saber em qual relação a gente está se enfiando, com quem a gente está se envolvendo, por causa da dependência, do narcisismo, do esgotamento emocional, do que aquela relação pode nos trazer de bom ou de ruim. É óbvio, nada é perfeito, vocês vão ter sempre o ruim e sempre o lado bom. Mas o quão ruim é para você estar naquela relação? O quão bom é você vivenciar esse romance, fazer planos para o futuro com aquela pessoa, enfim, englobando aí uma série de coisas. Seria bom que a gente pudesse fazer um raio-x, né? Né? Eu acho. Seria mais fácil. Uma placa assim, oi, eu sou fulano. Eu sofri isso na minha infância e não foi resolvido. Tá vendo? Porque não tem jeito, gente. Os nossos traumas são refletidos em qualquer relação que a gente tenha. Seja uma relação conjugal, seja numa amizade, seja dentro da família. A gente carrega aquilo com a gente. E a gente se transforma ou melhora através deles. Então, cuidado com quem vocês se relacionam. Não é que nós sejamos alecrins dourados, não, muito pelo contrário. Mas se a gente não evoluir um pouquinho, não serve de nada, né? Agora, Viviane, qual é o seu Instagram, querida? O meu é Viviane Soares Psi. Ou é Vivi Soares Psi? Peraí. Muito. Vivi Soares Psi. Isso. Pronto, agora deu aqui. Eu vou marcar a Viviane na live como colaboradora para que vocês possam segui-la, acompanhar o conteúdo. Já corre lá no @Vivi Soares Psi, já segue ela, já troca uma ideia, manda um direct, enfim. Ela posta muito conteúdo interessante, então vale a pena. Vivi, quero muito te agradecer por esse tempo, por essa conversa, esse bate-papo. Volte sempre que você quiser. Muitíssimo obrigada, tá? Obrigada, meu bem. Eu que agradeço. Foi um prazer. E assim, eu deixo a mensagem para os casais. Conversem, né? Dialoguem mais. Se curtam mais. Exatamente. Se curtam mais, se comuniquem mais. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que já já eu volto para mais bate-papo. Viviane,
Um beijo, amor. Um Obrigada. cheiro, minha flor. Obrigada, eu que agradeço.